hoje, mais rápido, mais despachado do que nunca, eu quero contar a história de um processo de libertação que nós participamos. Isso foi em que ano, Fran? 2005? Ah, o Matheus não é. Não, eu tava grávida do Matheus. Tava ali? Você vai falar o nome, sério? Não, eu tava grávida do Matheus. Faz 20 anos. Tá Eu bom. tava grávida de 3 meses dele. Então faz um pouco mais de 20 anos. Faz uns 21. 21 anos atrás, né? Tava grávida Então nós estamos em 2024, ele nasceu em 2004, de 3. ele nasceu em 2003, então foi 2002. Não, Matheus nasceu em 2003. Eu tava grávida. então foi 2002. Foi. 2002. Finalzinho do 2002 ali, né? Vamos lá. Então, faz tempo, hein? Faz muito tempo. Início do nosso ministério. Nós tínhamos casado já há 1 ano ou 2 e estávamos pastoreando uma igreja local como pastores auxiliares. E tudo começou, então, vamos lá, Fran, me ajuda. Tudo começou quando alguém levou uma irmã, né, para a igreja, que essa irmã... 2 amigas foram pro culto. Isso. E as duas eram prostitutas, tá? A amiga A, vamos dar nomes assim, Marta e Maria, não, né? Porque confunde com Lázaro. Amiga M e amiga R. Amiga M e amiga R. Amiga R, ela primeiro foi pra igreja, a R foi primeiro. E se converteu e tal, parou suas práticas. E a M estava em outro país, né? Morava na Europa. Não. Primeiro ela era prostituta no Brasil, depois ela foi pra Europa, se tornou prostituta lá, depois ela voltou pro Brasil, depois que a gente saiu de lá, ela voltou pra Europa, depois ela voltou pro Brasil de novo. Claro, porque ela veio casada. Veio casada. Hoje ela é missionária, graças a Deus. Então a história, o final é feliz. O final é feliz. Mas naquela época, ela tinha recém voltado da Europa, aonde ela foi garota de programa na Europa. Ela tinha sido garota... E ela tava, tipo, no Brasil como garota de programa premium. Não tinha essa onda naquela época de internet, que hoje em dia tem as meninas que se vendem na internet. Não existia internet. E também... Irmãos, eu sinceramente eu não sei muito como funciona o mercado do corpo. Qual é o mercado da carne? Eu não sei como funciona. Graças a Deus nunca precisei fazer uso desse mercado, mas eu sei que tem, não sou ignorante. Tem agenciamento de garotas de programa, tem outros meios. Naquela época não existiam esses meios tão como é hoje, e aí eles chamavam naquela época de acompanhante de luxo, ou alguma coisa assim. Então ela era tipo uma prostituta mais cara, vamos dizer assim. E por conta da amiga R, que se converteu, numa conversa da amiga R com a amiga M, a amiga R falou, pô, vamos lá na igreja, tem um pastor legal lá, pastor jovem, você vai gostar. Ah, não, igreja, crente, não, Deus o livre. Não, vamos lá. E ela foi, e ela entregou a vida dela para Jesus. Não é? Foi assim, bem rápido, né? Ela teve um encontro com Jesus, um quebrantamento, e ela parou com as práticas de prostituição, inclusive passou necessidade financeira, aquela coisa toda. E nós entendemos, então, que ela precisava passar por um processo de libertação. Nesse processo de libertação, nós montamos uma equipe. Deixa eu explicar como é que funcionava naquela época. Eu era pastor auxiliar da igreja, mas eu tinha assumido a igreja. E o pastor presidente estava meio que descansando, né, Fran? Sim. Tava assim, pré-jubilado, assim, sabe? Já tava tirando o pé das coisas da igreja. E eu comecei a ganhar jovens para Jesus, então a igreja era bem cheia de jovens. Eu era jovem na época, eu devia ter uns 26, né, talvez? 25, 26. E eu comecei a ganhar muitos jovens para Jesus e ensinar a batalha espiritual para esses jovens, que é uma coisa que lá na cidade do interior ninguém pregava isso, ninguém falava de demônio, de libertação, expulsar demônio, essas coisas, esse tipo de fala não existia. Então eu comecei a treinar uma equipe para libertação na cidade que eu estava pastoreando. Essa equipe era muito jovem, meninos, né, jovens, mas assim, bem aplicados de oração. A gente ia meia-noite para as encruzilhadas, desfazer trabalho de magia negra. Havia até alguns momentos de enfrentamentos. A gente chegou sexta-feira à noite, uma encruzilhada lá no interior, e tinha lá os feiticeiros, naquele momento,
armando os trabalhos lá e a gente desceu do carro e foi, não pra briga, não pro fight, mas fomos pra cima orando, repreendendo em nome de Jesus. Isso era uma encruzilhada no interior, onde tinha um cemitério, que nesse cemitério foi enterrado pessoas da guerra, quando teve Guerra do Contestado, né, há muito tempo atrás. Então tinha ali, naquelas terras ali, são cemitérios antigos. E os feiticeiros iam para esse interior, no meio de lavouras, onde tinha uma encruzilhada de terra e um cemitério na encruzilhada para fazer trabalhos de magia negra, com bodes inteiros mortos lá. E nós íamos de noite, né, meia-noite, a partir das 10 horas da noite, ficávamos lá orando, repreendendo, os feiticeiros apareciam, nós repreendíamos os feiticeiros. Aconteceram algumas vezes os feiticeiros correrem, outras vezes nós estarmos dentro do cemitério de madrugada orando, repreendendo aqueles feitiços e os meninos verem manifestações espirituais, sinais espirituais. Então, realmente, esses meninos estavam preparados, treinados para a batalha espiritual. E aí, então, decidimos que nós iríamos na casa da irmã M, né, para fazer um processo de libertação e orar com ela. Então, como que nós fizemos? Reunimos essa equipe, Francine estava grávida, estava junto conosco um missionário amigo nosso, mais os jovens da equipe de libertação, e nós começamos um processo primeiro de oração e louvor. Começamos a louvar a Deus, começamos a orar e ler versículos bíblicos alternadamente, um ou outro lia, até que num determinado momento dessa mini vigília ali na casa dela, ela começou a sentir um mal-estar e nós demos as mãos e começamos a orar. E ela manifestou demônios. Só que ela manifestou demônios muito fortes. Demônios assim. Eu já tinha antes dela expulsado demônios muito fortes. 3 deles eu vou contar para vocês nos próximos vídeos das próximas semanas. Eu vou contar de um que estava acorrentado numa árvore, porque ele tinha quebrado uma casa inteira. Ele chacoalhava a casa e as telhas de barro caíam do telhado. Eu vou contar de um demônio que eu expulsei, que esse da telha, né, amor? Da árvore, qual que era o outro forte? Do que flutuou, levitou. Da cabeça. Um que levitou, o primeiro caso de libertação que eu participei, que o corpo dele levitou, da altura de uma mesa, mais ou menos, pra vocês terem uma ideia. E vou contar também da casa que chovia a espiga de milho no telhado. Do surdo. Vou contar pra vocês uma feiticeira enfeitiçou um rapaz dentro da Argentina, numa cidade dentro da Argentina, e o demônio deixou ele surdo e ela não conseguia tirar o demônio, que ela chamava de entidade, de espírito, e ela ficou sabendo que havia um pastor libertador do Brasil, me chamaram para entrar na Argentina, numa cidade dentro da Argentina, para que eu pudesse expulsar o demônio do rapaz que estava surdo, que era surdo, acho que ele era surdo. Acho que ela fez o feitiço para curar ele. E aí ele ficou possuído pelo demônio e ela não conseguia tirar aquela entidade e eu fui lá a pedido da feiticeira para expulsar o demônio do rapaz. Olha que história. Tá? Então, vão ter muitas histórias, tá? Vou contar essa. Tem outras tantas, vou contar. Vou contar de Manaus, do quarto, do satanista que foi lá para me matar, no retiro de jovens. E o André que estava comigo teve uma experiência na madrugada e eu vou pedir pro André estar aqui no dia de contar. Então vai ter muita história, muita história. Vou contar do rapaz que morreu. Esse é o final dessa história. Então, essa história tem até a morte. Então eu já tinha passado por alguns processos de libertação e expulsão de demônios. Mas o dela foi diferente. Porque eu quero que vocês entendam o seguinte. Como é que funciona a possessão demoníaca por relações sexuais? O demônio, ele habita no corpo da pessoa e ele passa pela relação sexual. Então a pessoa... eu só tô vendo a cara do outro, né? Você só tá vendo a cara. Quantos demônios essa pessoa tem? Com quantas pessoas esse rapaz que tá fazendo o programa com essa prostituta, com quantas pessoas esse rapaz já se relacionou, que quando ele faz o programa com a prostituta, ele passa esses demônios pra prostituta? Quantos clientes a prostituta tem? Que estão o tempo todo inserindo demônios. Você consegue entender isso? É como se fossem doenças. Os demônios são doenças espirituais, vamos chamar assim? Então, cada relação que ela tem, ela agrega no ambiente espiritual dela mais e mais desses demônios. E aí ela acaba ficando muito possuída por muitos tipos diferentes de demônios. Alguém vai me perguntar, mas é uma legião de demônios? Não necessariamente, porque não é um demônio territorialista, mas são milhares de demônios de pessoas diferentes, de lugares diferentes, de castas diferentes, que passam a habitar aquela mulher.
Tá? Então, é muito sério a transferência de demônios, da possessão demoníaca, pelo ato sexual. Porque às vezes você olha pra pessoa, é só uma ficada, é só não sei o quê. Você não vê, você tá vendo a cara da pessoa. Mas esse cara já saiu com 1, 2, 3, 4 pessoas diferentes. E casos de fornicação, adultério, de qualquer outra coisa que são. Não é um homem casado com a mulher, não gera demônios, porque é uma relação santa, permitida por Deus. Mas as gerações pecaminosas, incestuosas, motivadas por outros pecados, elas vão ser, sim, sempre fomentadas por demônios. Então, quando ela manifestou o demônio, o primeiro demônio que ela manifestou era um demônio muito forte e já esparramou todo mundo. E nós pulamos em cima dela e cada um agarrou num braço, numa perna, outro agarrou na cabeça dela, outro botou a mão sobre o tronco e ela balançando e batendo e a gente desesperado. E ela agarrou na roupa do missionário, estava junto com a gente, quase enforcou o missionário, quase rasgou a jaqueta novinha dele, agarrou e fincou as unhas do outro irmão. Daí a gente foi ali meio que se virando, sabe? Tipo, segura no pulso, mas também segura no cotovelo, que você diminui 50% a força da pessoa no chão. Segura no tornozelo, mas segura também, bota a mão aqui sobre o joelho, que você impede o movimento da perna, não é? Alguns irmãos vão dizer, tá, mas será se é o certo um homem, nessa hora, segurar ali a perna da mulher? Irmãos, eu sei que não é o apropriado. E nem é o indicado. Tanto que depois. Isso foi. Veja que ano foi? 2002, né? 2002. Nós estamos em 2024. Hoje nós ensinamos no processo de libertação que não precisa mais nem colocar a mão na pessoa. Só por ordem espiritual. Mas naquela época, era início do meu ministério, primeiro ano de pastor. Então, assim, estava aprendendo a expulsar demônio. Não é? Sabia a autoridade de Jesus, conhecia o mundo espiritual, mas a prática da expulsão de demônios eu estava, de fato, aprendendo. E aí, o que a gente tinha era aquilo ali, era aquela equipe de mulher, tinha você e mais quem? Eu e a Lausiane. A Lausiane estava lá? De mulher tinha a Fran e mais uma irmã. Era eu, a Lausiane e a Raquel, filha do pastor. Sabe a Raquel estava lá também? Ah, Então tinham 13 irmãs, né? E mais eu uns. fiquei na cozinha porque Não, a hora que. Eu já vou chegar lá. Daí a Fran estava grávida. E a Fran ficou ali meio que em cima do processo. E aí a gente começou a perceber que o demônio manifestado não tirava os olhos da Fran. E a Fran ia para um lado e o demônio ficava assim, ó, olhando para ela. E aí o missionário foi sábio e disse assim, olha, Fran, vai para a cozinha, porque ele tá querendo dar um chute na tua barriga para você perder esse bebê aí. A hora que ele conseguir soltar a perna, ele vai dar um chute na tua barriga. Sai de perto do demônio. E a Fran ficou mais na cozinha, e as irmãs ficaram ali, uma irmã segurando a barriga dela, outra irmã segurando o tronco ali, as duas meio que na parte mais do tronco, né? E os irmãos segurando braços e pernas. E nós começamos a orar para expulsar esses demônios. E Deus foi me dando o discernimento de que eu tinha que ordenar que os demônios saíssem, mas eu sabia que quando um demônio saía, o outro entrava no comando, porque ela tinha muitos demônios. Então eu comecei a pensar, se eu der ordem para todos saírem, é uma ordem assim estranha, porque será se eles vão obedecer? Será se ela vai suportar? O corpo físico dela suporta? Se eu orar para algum demônio líder dessas castas vir aqui, será se existe isso no mundo espiritual? Eu não sabia. Como é que eu faço essa oração? Então eu comecei a ter discernimento de orar, ordenando que os demônios fossem saindo um após o outro. Então o demônio manifestável sai em nome de Jesus, sai, o demônio não saía, e o demônio se arrastava, e tinha muita legalidade naquela casa. Pra você ter uma ideia, as roupas dela de prostituição estavam na casa ainda. Então, a gente falava assim, não importa a legalidade, onde você está preso, demônio, você vai sair agora em nome de Jesus, e não sei o quê. E ela tinha uma filhinha, a filhinha tinha quanto tempo naquela época? 1 ano? 2? 2 anos. Aí a filhinha morria. Ela ficava igual uma mortinha. Ela ficava branca, ela colocava a mão, 2 aninhos, no peito assim, e ela fazia assim, ó. Ela ia esticando, virando os olhinhos, e ela parava de respirar e ela ficava gelada, branca. Aí nós tínhamos que segurar a mãe endemoniada, ir lá e orar com a criança,
E orar com a criança voltava, ficava no colo de uma das irmãs, se eu não me engano, no teu colo, acho que ela tava. Eu não lembro. Não. E daí orava com a mãe. Eu tava no... Foi muito trabalhoso esse momento da expulsão de demônios. Agora, a hora mais difícil, assim, que eu achei, foi uma hora que ela parou, assim, daí ela, quando o demônio saía, ela dava uma relaxada, de repente voltava outros demônios, e aí. Aí teve uma hora que ela parou, ela abriu o olho, ela morava no sobrado, no segundo, terceiro andar, ela abriu o olho, o demônio, na verdade, abriu o olho dela, com uma cara bem serena, com um sorriso nos lábios, olhou e falou bem assim, eles chegaram. É verdade. Lembra dessa? Correram lá fora ver se tinha alguém chegando. Eles chegaram. E tinha dois. Ela falou, eles quem? Daí ela falou, eles dois chegaram. E a gente correu na janela e olhamos pra esquina lá embaixo. Tinha dois caras parados na esquina, olhando pra É cima. verdade, eu lembro. Dois caras parados E ela levantou. na esquina, olhando pra cima. O demônio já tinha articulado gente pra ir lá, pra invadir lá. E aí foi de novo aquela possessão dura, difícil, joga a Mais gente. forte, né? Foi muito forte, ficou muito mais forte. Chacoalhava os braços, voava a gente pros lados. E nós começamos. Naquela época eu não usava ainda o comando de cancelar a força física. Depois eu aprendi a fazer isso. Depois que eu digo, naquela semana. Eu comecei. Aí o Espírito Santo falou comigo bem assim: começa a dar ordem aos anjos. Começa a dar ordem aos anjos. Daí eu falei assim, pessoal, nós vamos ficar aqui se arranhando. Eu vou dar ordem aos anjos. E eu falei, Espírito Santo, que o Senhor me conceda autoridade para dar ordem aos anjos. E eu falei, anjos do Senhor. Eu falei desse jeito. Anjos do Senhor, desçam aqui nesse lugar e segurem esses demônios que estão nela, para que eles não tenham força e não batam na gente. E aí ela começou a fazer uma cara de que ela estava realmente perdendo a força, sendo segurada por alguém que era invisível aos nossos olhos, que eram anjos de Deus. E aí começou a ficar mais fácil o processo de libertação. Até que ela estava com uma bota de cano fino, acima, de salto alto, fino. Sim. E o missionário estava com a gente e ele falou assim, olha, tira alguma irmã aí, abre o zíper e tira as botas dela ali. Porque, deixa ela de meia. Porque é perigoso ela dar um chute e bater aí em vocês e machucar vocês. E aí a irmã abriu o zíper da bota e puxou a bota. Quando ele puxou a bota, quem estava segurando a perna dela era um irmão, um jovem. Vou chamar ele de irmão R, tá? E aí esse irmão R, jovem, né? Pegou e fez uma piada relacionada ao chulé da bota. Falou, agora o demônio vai sair, agora o demônio vai... O demônio agora vai... não sei o que ele falou. Falou assim, o demônio agora... Debochou, né? Debochou assim, agora o demônio vai sair no chulé, ou agora nem o demônio vai aguentar o chulé, agora o demônio vai sair porque nem o demônio vai aguentar esse chulé. Uma coisa assim. E eu vi na cara do demônio que ele olhou pra ele assim e ele focou o olhar nele e ficou focado no olhar nele. Mas não aconteceu nada, a gente continuou naquele processo de libertação. Demorou, irmãos. Demorou coisa de 3, 4, 5 horas. A gente saiu de lá de madrugada. No final, os últimos demônios saíram. A gente orou com ela muito enfraquecida. Ela confessou Jesus novamente. Nós pedimos para ela tirar as coisas que eram da prostituição. Ela tirou lingerie, tirou peças de roupa. A gente levou para picotar e jogar no lixo. Enfim, e saímos ali exaustos. Durante aquela semana, eu recebi no final de semana uma ligação. Eu estava na igreja com os irmãos e estava ensaiando, acho que louvor, uma coisa assim. E os meninos que faziam a parte da libertação comigo eram os meninos que me ajudavam em tudo. Era aquela galera jovem que andava junto com o pastor jovem. E nós começamos a orar. E quando nós começamos a orar, o irmão R, aquele que tirou sarro, debochou do chulé e tal, ele começou a passar mal. Ele começou a falar assim, gente, eu tô passando mal. Eu tô passando mal. E ele começou a ficar assim, sem ar.
nós começamos a orar por ele, e ele manifestou um demônio. Que eu tenho certeza que ele tinha pecado, estava com legalidade, e quando ele desdenhou do demônio lá naquela libertação da semana passada, o demônio falou, eu sei dos teus pecados, então eu vou entrar em você. E a gente ficou naquela luta ali para expulsar o demônio e tudo mais. Nisso o pastor, que era um idoso, estava na casa pastoral que era atrás da igreja. Ele veio correndo ali, e ele, num ato de cuidado, num ato de prestação de atendimento pastoral, só que ele é um pastor tradicional, não entendia nada de batalha espiritual, ele veio ali e me empurrou de cima do menino, e os outros meninos estavam ali também ajudando no processo de libertação, me empurrou ali e começou a orar com ele. E a mulher do pastor veio com um copo d'água, querendo dar água pro menino endemoniado. E atenção agora, muita atenção nessa hora, não se dá água para a pessoa possuída com demônios, tá? Nem que a pessoa peça. Vou explicar o porquê. A pessoa está em choque. Então a glote, ela está descontrolada. Se você der água para uma pessoa possuída, em vez da água descer para o estômago, ela vai descer para o pulmão. E você pode matar a pessoa afogada, tá? Então você não dá água. Às vezes o demoniado fala, quero água. Não dê água. Só dê água depois, não vai morrer de sede, fica tranquilo. Não vai desidratar. Depois terminar a possessão, que você libertar a pessoa em nome de Jesus, não é com o poder do nome de Jesus. E aí você vai, aí sentado já lá, e você dá uma água. Mas durante o ato, a pessoa deitada ali, nunca dê água. Aí o pastor foi lá, deu água, aí pegou água, jogava na testa e tal. E eu meio que, deixei, o pastor da igreja, fiquei meio pra trás, assim, eu era jovem. E nisso, tocou meu telefone, alguém ligando pra mim, dizendo, olha, tem uma pessoa endemoniada no hospital e tá quebrando tudo. Dá pra você correr aqui e socorrer? Daí eu falei, tá, eu tô indo aí. Tinha um irmão que, mesmo tinha carro, eu não lembro. Não, acho que fomos de bicicleta no hospital. Eu acho que foi de bicicleta. Porque ninguém tinha carro. Ninguém tinha carro. O Silvio comprou carro depois. Lá. Peguei eu e um outro irmão, esse irmão Silvio, de bicicleta os dois, corremos pro hospital para expulsar esse demônio no hospital. Só que quando a gente chegou lá, não tinha demônio nenhum no hospital, ninguém ligou do hospital. Não tinha nada acontecendo no hospital. Não tinha nada acontecendo no hospital. A gente achou muito estranho aquela ligação, naquela hora. Voltamos conversando, falando, cara, que estranho isso. Quando a gente chegou na igreja de volta, coisa de 1 hora depois, mais ou menos, porque era longe e tal, o menino R, tava deitado no chão, roxo, sem pulsação. Meu irmão mais novo tava lá nessa época. Os outros meninos todos, o demônio trancou a goela dele, trancou a glote dele, e o menino tinha perdido a pulsação, a respiração. Ele tava o que a gente chama de clinicamente morto. Já tava roxeando, já branco, pálido, não se mexia, não tinha sinais vitais. O pastor idoso sentado num canto com a mão na cabeça, fazendo drama. Outra pausa. Não se meta no que você não sabe, não importa a tua idade. Tu é o pastor presidente. Você não entende batalha espiritual e a tua ovelha entende? Não se meta. Batalha espiritual não é cargo de igreja, não é o pastor presidente que tem autoridade, não é. É quem sabe lidar com isso. Tá? Pode ser você que é crente, que não tem cargo nenhum na igreja e é bem treinado, bem ensinado na batalha espiritual, você vai ter mais autoridade para a batalha espiritual do que o seu pastor que está lá no trono dele lá, que nunca operou na batalha espiritual. Essa é a verdade. Quando o pastor foi lá querer atrapalhar e me tirou da libertação, deu no que deu. O demônio intentou contra a vida dele. Ele estava já não sei quanto tempo sem respirar. E aí eu entendi o porquê que surgiu essa ligação. O demônio pegou alguém aí na rua qualquer, fez a pessoa me ligar para me tirar daquele local, para conseguir matar o irmão R. Tá? E aí eu fiquei ali orando, Senhor, Senhor, Senhor. Falei, vocês já chamaram ambulância? Naquela época não tinha celular, não era assim tão fácil, né? Até tinha, mas não era tão simples. A gente, todo mundo pobre. Chamaram ambulância? Não, tem que esperar, não sei o quê. Mas uma gritaria, um choro, todo mundo chorando. Um desespero. E aí eu comecei a orar com ele. E aí o meu irmão mais novo estava abraçado com ele, porque o meu irmão era muito amigo dele. Tá?
E esse irmão R morava na casa de uma tia dele. Da avó. Da avó, né? Da avó. É. Como é que é o nome da avó dele? Você lembra? Dona Maria. É, vamos chamar de vó Maria. E, e aí o meu irmão abraçado nele, assim, ó, com a cabeça dele no colo e o corpo estirado no chão. Meu irmão chorando de perder o fôlego, sabe? Chorando copiosamente, compulsivamente. E eu orando e não tinha efeito. Aí o meu irmão pegou e falou bem assim. Nossa, eu me arrepio só de lembrar. Ele falou assim: o que nós vamos dizer para a avó Maria? Como que nós vamos dizer para a avó Maria que o R tá morto aqui na igreja? Nossa, quando ele falou isso, me deu uma ira. Uma ira do diabo, né? Contra o diabo. E eu peguei e dei um soco no peito do menino. E eu falei assim: morte não autorizada por Jesus. Eu te repreendo em nome de Jesus. Eu te repreendo. Você não vai ficar no corpo do irmão R. Sai agora. Morte não autorizada por Deus. Eu te repreendo em nome de Jesus. E ele deu uma tossida e ele cuspiu uma bola. Nossa, Deus o livre. Parecia uma bola de sangue coagulado. Mas eu não sei dizer o que era. Sabe? Se era cabelo, se era catarro. O que era aquela bola. E ele respirou assim e sentou endemoniado. Sentou endemoniado e começou a bater em todo mundo. Todo mundo. O pastor deu corda, saiu correndo da igreja. Os meninos que já estavam treinados comigo, que na semana anterior tinham passado por aquela experiência com a irmã M, agarraram, cada um agarrou num braço. Aí o Espírito Santo de novo me lembrou: usa os anjos. Usa os anjos do Senhor. E aí eu peguei e falei: meninos, espera só um pouquinho. Deus está me dando um outro direcionamento. Senhor, em nome de Jesus, envia os teus anjos aqui. A tua palavra diz que eles são espíritos ministradores que estão a serviço dos que vão herdar a salvação. Nós vamos herdar a salvação. Envia os teus anjos aqui, Senhor. E aí o irmão R estava de barriga para cima, segurado pelos meninos. Ele estava tão forte, esse demônio, que ele deu um chute no meu irmão, que o meu irmão estava perto dele. Quando ele voltou, o meu irmão era bem gordinho na época, hoje ele tá magrão. Jogou meu irmão para cima dos bancos da igreja. Meu irmão saiu como se fosse jogado, caiu por cima dos bancos. Aí, todo mundo desesperado, eu peguei dessa ordem. Em nome do Senhor Jesus, eu quero um anjo segurando o braço direito dele, um anjo segurando o braço esquerdo, um anjo segurando a perna, outro anjo segurando a outra perna, um anjo segurando o pescoço dele, a cabeça, e outro segurando o tronco. E eu não ordeno que vocês soltem ele até que eu mande. Aí falei pros meninos: pode soltar. E os meninos: pastor, não, pastor, ele tá batendo em todo mundo. Pode soltar. Solta, que hoje vocês vão ver a glória de Deus aqui. E aí, eles soltaram e ele ficou no chão estatelado, fazendo assim, ó. E ele não conseguia tirar as mãos. E ele estava num canto entre o altar e os bancos da igreja. E aí, irmãos, diante de Jesus, eu tenho testemunhas, quem estava lá. O Johninho, que é técnico de som Não Som em Poder até hoje, né? Que quando vocês assistem as minhas pregações lá no Som em Poder, Barracão, Paraná, o Johninho, técnico de som, o meu irmão estava lá, tantos irmãos estavam lá nessa época. Eu falei assim: o Raul acho que estava lá ou não? Acho que nessa época já estava. É, porque a Laus, o Raul estava lá. Todo novo convertido. Todo novo convertido. Eu falei: vocês vão. O Luquinhas, o próprio Silvio. Eu falei: vocês vão ver uma coisa agora. Anjos do Senhor, arrastem ele aqui pro meio da igreja, porque eu vou expulsar esse demônio aqui no meio da igreja. Irmãos, ele veio arrastado de costa no chão da igreja. Parece história. É que eu tenho testemunho, nós estávamos uns 10 ali. Eu não acreditaria se alguém me contasse isso. Mas eu tenho, os meninos estavam junto com a gente. Ele veio sendo puxado pelos anjos, só que a gente não viu anjo nenhum. Os anjos estavam invisíveis pra gente. Nós só vimos ele de costa, as mãos dele fazendo assim, e ele sendo puxado. Ele sendo puxado. E ele ficou no meio da igreja. E aí então, eu peguei e montei em cima dele, igual um lutador de jiu-jitsu. E eu falei, olhando nos olhos do demônio, eu falei: você não tem o direito de estar aqui. Se o irmão R pisou na bola falando aquilo que ele falou sexta-feira passada, eu repreendo cada palavra que ele disse.
Mas eu te ordeno, saia da vida dele agora em nome de Jesus. E o demônio espumando pela boca, com vontade de me avançar, não podia. Ele tentava mexer os braços e não conseguia. E ele saiu em nome do Senhor Jesus. E olha, quase falei o nome, meu irmão R foi liberto, foi trazido à vida. Ele ficou acho que uns 40 minutos morto, né? Foi trazido à vida e foi liberto para a honra e glória do Senhor Jesus. Menino, um testemunho, a história dele, um testemunho. E aí, que luta, não é? Isso logo no início do meu ministério pastoral. Espero que essa história traga a você a confiança de que se você é crente, está em santidade, não tem pecados abertos na sua vida, tá? Não é aquele crente que o crente nada a ver, não. O crente que bebe, o crente que fuma vape, o crente que fornica, faz sexo antes do casamento, o crente... Não, se você é esse tipo de crente, foge de batalha espiritual, não é pra você, irmão. Não é pra você, tá? O teu negócio sei lá, o que é teu negócio? É worship, essas coisas. Não é pra você. Agora, se você busca santidade e você for bem treinado, aprender bem batalha espiritual, é pra você.